Olá, tudo bem? Eu vou passar um pouquinho da minha visão em relação a como poderia ser adaptada a essas provas, voltado às dificuldades e na realidade do Thomas. Então, na primeira parte aqui, que aparece para mim, deixa eu tentar virar aqui para ti, é essa de português, certo? Então, na de português, o Thomas não escreve, né? Não faz a leitura ainda. Então, daria para utilizar esse mesmo tema da capivara, falar de maneira resumida sobre, por exemplo, roedor, semiaquático, questões específicas, né? Pelo da cor marrom, enfatizar alguns pontos sobre a capivara, imprimir as letras do nome da capivara e as sílabas. As letras, para primeiro ele fazer a identificação das letras e montar o nome, e na sequência ele faria a identificação silábica e montaria o nome. Ele não sabe fazer sozinho, não tem problema, a gente vai lá. Primeiro eu verbalizo, depois eu peço que ele faça. Se o Thomas fala e incentiva com a boca, faz gestos de como seria a pronúncia, né? O A, as letras ele sabe todas, tá? Ele só não fala quando ele está com preguiça, mas daí, né, incentivar. Tudo que ele não souber fazer de imediato, primeiro a gente faz, depois a gente direciona para que ele repita, né? Como imitação. Aí, deixa eu até ver o que eu anotei, ó. Ler as letras da palavra capivara, depois montar as sílabas, recorta ali, ele vai montando ali junto com você, pode ser com a mão mecânica inicialmente, depois ele vai ir acostumando. Primeiro uma vez você faz, depois ajuda ele, depois ele faz sozinho, sempre com essa sequência. Quebra-cabeça era uma das opções, mas eu retirei porque é mais clínico. Então, montar as sílabas e nesse contexto, imprimir uma imagem da capivara no contexto que fala que é o habitat dela. Então, você pode, na hora que tá mostrando, ó, capivara gosta de água, aqui tá onde ela vive, né? Mostrar o contexto de onde a capivara gosta de estar, enfim, para chamar mais atenção, porque só o verbalizar não é o suficiente, tem que ter a parte visual e o do movimento dele fazer algo, alguma função em relação àquela atividade. Então essa primeira atividade, que é a número 1 mesmo de português, daria para fazer dessa maneira de ler as letras, fazer as sílabas e mostrar o contexto em uma imagem, né? Acho que foi isso que eu anotei, foi. Daí a próxima lei de português é a matemática. Deixa eu achar aqui matemática. Aqui o exemplo já tá bem fácil, né? Vou mostrar aqui. Na de matemática, a minha primeira sugestão é imprimir imagens de balões e ele sabe contar. Então a gente vai fazer a parte da adição. A multiplicação para ele ainda não é algo fácil, mas a divisão sim, porque, por exemplo, ele vai dividir os balões para a professora e para o Thomas. Então, o Thomas vai primeiro contar quantos balões a gente tem aqui. E continua com os outros, né? Deixa separadinhos os montinhos, igual está na imagem, e ele vai fazer a contagem para saber quantos balões tem. Na hora de responder, quando se trata de números, vai fazer os números empontilhados de uma maneira um pouquinho maior e vai ajudar com mão mecânica levemente, só para segurar, para ele não pôr força, porque ele consegue já fazer o movimento do número. Aqui ele já vem desempenhando isso. Então, só que ele excede na força às vezes. Ele vai repassar, ele que vai escrever o número do total de balões. E daí dá para fazer de maneira física com ele a divisão ao invés da multiplicação, que é o que sugere ali. Então, vamos dividir os balões para a Sabrina e para o Thomas? Então, um balão para o Thomas, um para Sabrina, um para o Thomas, um para Sabrina. 4 balões para o Thomas e 4 para Sabrina. Né? E muito bom, parabéns, enfatizar quando ele, né, participar, quando ele tiver só com a atenção retida, já é um momento de, quando finaliza, parabenizar. Então, matemática, mesma coisa. Questão das pizzas, mesma coisa. Imprime uma pizza em uma folha 4, sempre colorida. Faz o recorte das fatias, pode fazer a divisão das fatias, uma fatia para cada um. Eu quero dividir para 3 coleguinhas, já puxa mais 2 coleguinhas, vamos dividir uma pizza, uma fatia de pizza para cada um. Na hora de responder, a mesma coisa.
ele faz com a mãozinha dele, com a letrinha dele, passando por cima do pontilhado. Então, matemática são exemplos, tô dando um exemplo de cada matéria, tá? Vamos lá. Redação. Na redação, não adianta eu ler o texto para ele e dizer que aquilo foi adaptado. Leitura, ele sendo só ouvinte, não é uma adaptação. O que a gente precisa fazer? Eu vou fazer a leitura para ele, mas de uma maneira mais dinâmica. Por exemplo, estou falando de livros, eu vou mostrar o livro, vou fazer gestos, vou gesticular, vou apontar para alguma coisa que eu estiver falando, para relacionar, né? O ideal é ter uma imagem que contenha esse conteúdo do texto lido para ele, para ir apontando para o livro, nananã, e vai contando a história e a etiqueta e isso, o que mais tem aqui, a biblioteca, e vai gesticulando, que é para reter a atenção dele também. Aí é uma leitura que acaba sendo mais efetiva, mas além disso, pegar uma imagem relacionada àquela leitura para ele colorir, né? Então nessa hora a gente vai dar uma fugidinha da redação, porque a gente já tá com o tema dela na impresso, né, para ele colorir, e a gente vai dar comandos, agora com azul, agora com verde, e vai escolher pelo menos umas 4 cores ali para ele ir diversificando, né, mostrar onde que falta ele pintar e direcionando nessa questão de habilidades, outras habilidades dentro de uma mesma. Então ele já ouviu, ele já está pintando algo relacionado e vamos desenvolver outras habilidades juntos. Então, da redação seria isso, porque ele não vai, né, copiar, ele ainda não copia. Então, essa seria a adaptação referente à redação. Na parte do... eu fiz o implantar cronograma de calendário, né? Sempre que ele chegasse na sala, seria interessante, isso aqui é outro contexto, mas é muito bom para ele se situar na noção de tempo e espaço. Deixar um calendário, provavelmente, geralmente as profs já têm um calendário onde os alunos vão lá e colocam que dia que é e tal, e ter um junto com a rotina do dia dele, né, que eu sugeri dele ter ali a rotina, a aula português, matemática, educação física, recreio, né? E do ladinho ter um calendário onde ele vai colocar sempre o dia da semana, o dia do mês, enfim, alguma coisa relacionada ao tempo para ele entender que dia é. Isso é só uma sugestão extra. Agora, eu tinha deixado uma aqui na língua portuguesa, outra questão. Na língua portuguesa aqui, é uma segunda sugestão, porque é uma atividade diferente. Essa atividade, ela pede para completar com N ou M. Então, nessa hora, vai fazer a leitura da palavrinha com ele, vai fazer a leitura das letrinhas, vai indicar qual que é utilizada ali, mas ele que vai colocar. Então, nesse momento, dá para fazer recorte da letra M ou N para ele colar ali, no espaço correto. E daí ele vai fazer com o dedinho lá, o ler as letras, uma de cada vez, e depois sílabas, depois a palavra inteira. Então, acho que era isso. Eu até deixei uma anotadinha aqui, mas como eu já tô passando no vídeo, eu vou tentar deixar em todos, mas não sei se vai ter tempo hábil. Isso era o de história, que eu já passei. Português de novo. Aí, história. Imagens das estações com sílabas para montar o nome. No de história, tá pedindo para eles fazerem uma atividade referente a estações. Então, imprimir imagens coloridas, onde mostre o que tem em cada estação, e o nome separado, de preferência, uma parte com o nome inteiro e outra em sílabas, né? Primeiro vai colocar o nome junto com a imagem, e daí você vai mostrar, na primavera tem isso, isso e isso. Daí ele vai colocar primavera, depois ele põe as sílabas da primavera. Então vai estar escrito o nome inteiro e vai ter em sílabas, para facilitar o entendimento. Verão, no verão é calor, olha o sol, e mostra na imagem, sempre vinculando a algo visual que ele consiga entender do que a gente está falando. E a mesma coisa, põe o nome inteiro e depois as sílabas. Geografia é o mesmo princípio, tá? Deixa eu ver com o que está sendo lidado em geografia, mas a ideia é a mesma, de imagem e parte silábica. A história foi o que eu acabei de falar. Geografia. Precisa de uma folha 4, onde tenha pelo menos 3 imagens dos elementos naturais coloridos
E elementos humanizados, a mesma coisa, as palavras recortadas, humanizado e naturais, para que ele possa, eu fico olhando para a imagem, para que ele possa colocar a palavrinha próximo da imagem e relacionar. E aí na hora você vai ver a imagem e vai falar, olha, aqui tem montanhas, tem árvores, tem lagos, não tem nada alterado ou criado pelo ser humano, então é natural. Ah, aqui tem um parquinho, o parquinho não tem na natureza, né? Nós que construímos um parquinho, então é humanizado. E vai mostrando e explicando para ele. Daí ele vai lá, pega a palavrinha e coloca. Pode ser com suporte, caso ele não queira pegar aqui há dias e dias. Geografia, agora ciências, impressão para recorte de etapas de germinação. As ciências têm as etapas do girassol crescendo, então vai ser impresso também essas imagenzinhas aqui do girassol, e daí a gente vai lá e vai colocar na ordem explicando, aqui é a semente, aqui a plantinha já cresceu um pouco e foi aumentando, e a gente coloca na ordem. Se quiser já dá para deixar com os números para ele e colocar por numeração na ordem, mas aí a gente está fugindo do foco que é por o tamanho do crescimento, né? Porque ele vai focar nos números. Então, o ideal é que ele vá organizando na ordem conforme ele vá visualizando. Começou a nascer a florzinha e pronto, nasceu o girassol. Então, essa é a ordem. Semente, né? E repete e depois bagunça e pede para ele arrumar. Daí vai guiando a mãozinha dele para que ele coloque na ordem. E acredito que era isso. São exemplos de adaptações. Todo o conteúdo pode ser passado, com exceção de algumas questões que, por exemplo, multiplicação ainda não vai ter uma lógica para ele, né? Então não adianta a gente forçar algumas coisas, mas dá para ir adaptando as demais. Por exemplo, subtração, adição e divisão, ele já vai conseguir ir acompanhando o raciocínio, porque a gente consegue dar exemplos reais ali onde isso aconteça. Qualquer dúvida, pode entrar em contato.